Meu nome é Índia Trindade, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Discovery. Agora já abre seu Figma, lembrando que Figma é uma ferramenta, utilizada por vários designers e a gente também vai utilizar. Por quê? Porque é por ele que a gente vai fazer os nossos mockups, as nossas entrevistas com o usuário. Vamos descobrir e desvendar todos esses mistérios por trás de um bom discovery para a gente ter um bom produto de BI, beleza? Então bora lá! Já abre seu Figma aí e vamos ver um pouquinho sobre ele, né? Quando a gente abre a telinha, do Figma, ele logo aparece aqueles arquivos recentes que a gente tem. Então a gente pode criar um designer file ou um arquivo de FigJam. Hoje a gente vai trabalhar com o arquivo de FigJam. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a etapa de Discovery, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os nossos usuários e também conhecer um pouquinho mais sobre o produto. Acabou aquela história de falar, tô construindo um dashboard. Não, estou construindo um produto, tá? Então ele tem nome, ele tem uma embalagem e, sem dúvidas, ele vai ter o rótulo, com a sua assinatura. Então, por favor, coloque uma boa embalagem nesse produto. Então, bora lá! O Discovery nada mais é do que uma descoberta. Então, é uma etapa preliminar, onde eu vou descobrir um pouquinho sobre o processo, tá? Então, eu tenho que aplicar algumas metodologias de UX. O X-Designer, User Experience. Eu preciso entender a experiência e a jornada do usuário. Toda vez que eu estou fazendo um dashboard, eu preciso mapear as etapas pelas quais o meu usuário passa. Então, eu preciso descobrir quais são essas etapas e por onde elas começam. E também o resultado final do meu produto. Então, quais são os seus benefícios e seus ganhos. Recapitulando, Discovery é uma descoberta, é uma frase preliminar no processo de UX, onde a gente usa uma forma de garantir que a solução digital do nosso produto seja construída de forma útil e necessária para o nosso usuário final. Nada de pensar no seu chefe. Vamos pensar no usuário final, tá bom? Lembre-se que temos um dashboard tático, um dashboard operacional e um dashboard executivo. Então, se planeje bem para descobrir para quem é seu dashboard, beleza? Bora começar com o nosso template, tá? Aqui que eu vou colocar qual o nome do meu produto, qual a área onde ele está situado, se é de finanças, se é venda, se é RH, enfim. Eu vou mapear aonde aquele produto vai ser alocado. Depois eu vou colocar qual o owner responsável, a pessoa ali responsável, seja do negócio ou responsável por estar à frente daquele produto. E qual o meu público-alvo, quais são as pessoas que de fato vão utilizar esse produto, tá bom? Pode ser o nome ou até mesmo o cargo dessas pessoas também já ajuda se forem muitas pessoas, tá bom? Só o cargo ali já ajuda a definir. E qual a análise? Se ela é operacional, se ela é executiva, se ela é tática, tá bom? E quais as ferramentas ou a ferramenta que eu vou utilizar, seja BI, Power Apps, Power Automate. Então, a gente precisa mapear quais dessas soluções a gente vai trazer. Esse é o template básico, tá? De início do produto. Beleza, respondido isso, a gente vai para uma parte que a gente chama de brainstorm. Muita gente já ouviu falar, Nada mais é do que a tempestade, uma tempestade ali de ideias. É uma técnica que ela é muito utilizada no início da ideação, onde a gente pode ter ali como objetivo um grande volume de ideias. Quanto mais ideias, melhor, nesse caso, tá? Então, essa técnica ela se baseia em princípios como foco em quantidade e ausência de crítica. Então, fica à vontade para deixar a sua ideia, aquilo que vier à sua cabeça sobre o produto, tá? Então, o ideal é que essa parte seja feita com mais pessoas. Chama mais pessoas do time, chamem os usuários, chamem o time de negócio, chamem o time também de front, As pessoas que estão te ajudando ali no desenvolvimento daquele dashboard, para definir primeiro qual o meu problema. Então, qual o problema que aquele dashboard vai
passar, né, que ele tem que solucionar, beleza? E comece a coletar essas ideias. Aqui eu coloco post-its justamente para vocês irem colocando aqui. Se precisar colocar mais post-it, fica à vontade, coloca a quantidade que for necessária. Se você estiver trabalhando presencial, faça isso de uma forma mais dinâmica. Se não for, faça no FigJam, compartilhe com os amigos, com os colegas ali de trabalho. É só vir aqui nesse share e colocar o link. Lembrando que o Figma é uma plataforma gratuita, então você pode utilizar de forma free, né? Então pode chamar aí a equipe de trabalho e trabalharem de uma forma juntos, né? De uma forma mais autônoma, beleza? Então, a gente coleciona essas ideias, coleta essas ideias, depois a gente revê se elas fazem de fato sentido, se para esse problema a gente consegue resolver com essa ideia ou não. Lembra de fazer um MVP, um produto mínimo viável, tá? Então, às vezes vem muitas ideias, mas não são viáveis para aquele momento, tá? Às vezes vocês não têm estrutura, suporte para aquela ideia. Então, pensa muito isso, aquilo que eu posso entregar em menos tempo, que vai garantir a usabilidade e a facilidade para o meu usuário, beleza? Depois, encontre as soluções. Dentre todas essas ideias, quais delas vão se adequar às minhas soluções, né, nesse caso. E, além disso, a gente também pode reverter o problema, tá bom? Então, pensem também nessa parte aqui, em como eu posso reverter esse problema, como eu posso solucionar esse problema. Beleza, respondido isso, lembra de sempre fazer essa parte com mais gente, com um grupo maior. A gente vai para a parte do produto. Se tiver um PO na sua empresa, também ajuda muito essa parte de discovery, porque eles nos apoiam sempre com essa descoberta mesmo sobre o produto. Eles estão à frente, né? Product Owner, então eles estão à frente do produto. Quando a gente vai para a ideia de produto, aqui começa a ficar um pouquinho mais apertado. A gente precisa entender quais de fato são os objetivos e as dores, a partir daquele brainstorming que a gente fez lá em cima. Então, quais são de fato os objetivos do meu produto? O que eu quero atingir com ele? Quais são as dores do usuário? Geralmente, quando a gente está criando um dashboard, a dor maior para o usuário é o tempo. O tempo que geralmente ele gasta, seja de performance ao utilizar um dashboard, seja na própria construção do dashboard. Às vezes ele está fazendo a parte analítica ali e fica horas tendo que extrair planilha de Excel e faz o relatório no Excel e tem toda aquela demanda que a gente já conhece como analista de BI, né? Então, essa dor ela é muito forte, a dor de tempo, tá? Então, hoje a gente fala muito de qualidade de vida, qualidade de tempo. Então, percebam essa dor no usuário, mas também notem outras dores, como outras necessidades que eles vão abordar durante a construção ou a usabilidade daquele produto. Beleza, além de falar de usuário, a gente também tem a dor do negócio, né? Às vezes isso acaba afetando muito o negócio, tanto na questão de tempo quanto financeiramente, tá? Então, o negócio sempre vem com uma visão mais financeira. Então, como que a gente também pode reduzir custos, tá? E ganhar tempo, qualidade ali mesmo com aquele produto. Beleza, dito isso, a gente vai para a parte de ganhos, benefícios e funcionalidades. Nessa parte do Discovery, a gente começa a entender quais vão ser os meus ganhos com aquele produto e quais são os benefícios que eles vão agregar. Então, sempre coloquem essa parte de benefício, ela é muito importante. E principalmente quais são as funcionalidades. Quais são as funcionalidades que eu vou trazer para aquele dashboard, tá? Se ele vai ter um botão para direcionar para um link externo, se eu vou manter tudo dentro dele, quais são os principais gráficos que eu vou utilizar, quais tipos de fato de funções eu quero agregar nesse produto. Depois a gente vai para a parte técnica, tá? Então vocês viram que até aqui eu falei muito sobre negócio, sobre usuário. Nessa parte técnica aí que entra o Data Design, a gente precisa conhecer um pouquinho de dados para falar sobre KPIs, filtros e período. Essa parte é uma parte mais técnica, tá? Mas também diz respeito ao negócio. Então, quais são os principais KPIs? Quais são os principais indicadores que eles querem utilizar? Quais os principais indicadores da área?
Depois a gente fala um pouquinho sobre filtros, né? Como que eles gostariam que fosse a segmentação, tá? Qual tipo e tamanho da granularidade, né? Qual nível de granularidade eles gostariam de ter para esse dado, tá? Então, quais devem ser esses filtros? Qual a granularidade que eu devo aplicar? Às vezes, o filtro também diz respeito ao período, mês, ao ano, né? Mas também a categoria, ao tipo de produto, a quantidade de venda, ao vendedor, enfim, quais tipos de filtro a gente precisa aplicar. Além da parte de período, né? Qual período eu devo analisar, que foi justamente essa parte de mês que a gente colocou. A gente está vendo apenas o mês atual, a gente quer ver o mês anterior, a gente quer ver todos os meses até aqui, né, desde o início do ano, a gente quer ver um acumulado, enfim, tudo isso a gente precisa descrever e deixar muito claro, né, para o nosso usuário qual período ele está vendo, que sem dúvidas é a parte mais importante do Dash. Beleza? Dito isso, só para lembrá-los, né, essa produção de Discovery foi feita no FigJam, então para, né, fazer as alterações podem ser usados a barra, né, de ferramenta aqui embaixo, então pode ser utilizado os cardzinhos que já estão dispostos na tela, então fiquem à vontade aí para montar o de vocês, tá bom? Então aqui embaixo a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo atual. O fluxo atual é de fato um mapeamento sobre o que as pessoas fazem hoje com aquele produto. Se não for um produto novo, né, que esteja sendo implementado agora, ele não vai ter um fluxo. Mas se já for um produto existente, por exemplo, eles já fazem aquele processo através do Excel, por exemplo, que é o que mais acontece, ele já tem um fluxo atual. Então, qual o trabalho do negócio hoje? Por onde são extraídos esses dados? Como são analisados? Como são coletados? E onde são armazenados? Tá bom? Então, como essa entrega é feita hoje para o usuário. E aí a gente pode estabelecer aqui uma jornada do usuário atual, um fluxo atual desse processo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Esse exemplo já é do FigJam. Então, a gente consegue aqui ir colocando, né, os inputs ali até chegar ao fluxo final. Então, a gente vai startar, e aqui tem a legenda para vocês fazerem o fluxo de vocês. A gente dá o start, tem também o formato para decisão. O formato em roxo é o formato de processo, né, por qual processo ele precisa passar. Em amarelo é onde a gente tem ali por onde está essa base de dados e em azul os inputs, tá bom? Então monte aí todo o seu fluxo desde a extração do dado até o processo final da entrega do dashboard. Por que essa parte é tão importante, né? Por que a gente de fato conhece a jornada do usuário, como está sendo e quanto tempo ele está demorando para fazer a descoberta e a análise desse relatório, tá bom? Antes, é claro, de uma solução de BI, de uma solução de Power Apps, enfim, seja qual for o seu produto final. É claro, para finalizar, a gente fala um pouquinho sobre referências, né? Então, a gente passou por todas as etapas ali para conhecer um pouquinho sobre o produto, entender o seu discovery e no final a gente pega algumas referências, tá bom? Então, a gente pega a referência para a gente saber principalmente qual é o gosto do usuário, se eles gostam de um dashboard mais escuro, mais claro, e qual a ideia que a gente quer trazer. Às vezes, pode ser que essas referências a gente pode pegar, é claro, em sites externos, como Google, Behance, mas essas referências também podem ter dentro da própria empresa. Às vezes já tem um dash construído que eles querem ter como referência. Então, coloque elas aqui que vão fazer parte do seu mural de ideias ali para produzir um bom dash. Tá bom? E é isso. Eu vou disponibilizar esse material para vocês conseguirem, né, acompanhar. Aqui do lado esquerdo tem algumas dicas de como mexer nas ferramentas, como dar o zoom, né, usando o FigJam.
como trabalhar em equipe, como usar os post-its, os selos. Então tem muita coisa legal nesse material. Eu vou compartilhar o link com vocês. Então foi isso, galera. Muito obrigada por estarem aqui, né? Por assistirem ao vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, curte, compartilha. Sempre quis falar isso. E é isso. Obrigada, até a próxima. Beijo de luz!